Raízes pivotantes, também denominadas de axiais, são formadas por uma raiz principal, maior, de onde partem raízes laterais. Elas são encontradas em plantas dicotiledôneas. E de exemplo temos o feijão, o café e o ipê. Apesar de, como dito anteriormente, a maior parte das raízes serem terrestres e subterrâneas, existem as raízes aéreas e as aquáticas. As raízes aéreas são raízes que ficam em contato com o ar, ou seja, fora do solo. Além da fixação da planta em algum suporte hospedeiro, normalmente essas raízes permitem que ocorra a troca gasóleo em solos pobres em oxigênios. Como exemplo, vemos os cipós. As raízes aquáticas são encontradas em plantas que vivem na água e auxiliam na absorção de nutrientes. Um exemplo de planta com esse tipo de raiz é a Vitória régia. As raízes de algumas plantas também podem apresentar determinadas especializações que contribuem para a realização de suas funções, auxiliando na sua sobrevivência. Alguns desses tipos de raízes adaptadas são as raízes tuberosas. Elas atuam como órgãos de reserva de alimento que nas plantas se encontram na forma de amido. Algumas raízes tuberosas são utilizadas comumente em nossa alimentação, como por exemplo a cenoura, a batata doce, o nabo, a beterraba e a mandioca. As raízes escoras, também chamadas de raízes suporte, se formam a partir de caules ou ramos e auxiliam a fixação da planta, especialmente no solo instável do mangue. Auxiliam também no aumento da área de absorção da planta. Um exemplo é a figueira. As raízes sugadoras são as raízes comuns em plantas parasitas. Elas penetram no caule da planta hospedeira, atingem os vasos condutores e sugam a seiva. Um exemplo é a erva passarinho. As raízes tabulares são achatadas e parecem com uma tábua. Possuem como função aumentar a estabilidade da planta no solo e são comuns em árvores de grande porte. O chica do cerrado é um exemplo de árvore com esse tipo de raiz.